Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vanessa Pereira, coordenadora do projeto Arquitetura Neocolonial em Santa Catarina, do Erudito ao Popular. E hoje eu estou aqui para falar mais uma vez de alguns dos nossos posts nas redes sociais que tiveram maior interação com o público, maior interesse, enfim. Só que dessa vez a gente vai falar sobre uma perspectiva um pouquinho diferente. A ideia é a gente falar sobre o legado da família Moelman para a consolidação da arquitetura neocolonial aqui em Florianópolis. É interessante porque são dois irmãos, o Djalma e o José. O Djalma é médico e ele, de uma certa forma, contribuiu para essa consolidação, e o José da Costa Moelman também participou desse processo. Uma das mais significativas obras promovidas pelo Djalma Moelman, o médico, foi a Casa de Saúde e Maternidade São Sebastião, inaugurada em 1942, localizada no Largo São Sebastião, que ficava na então Praia de Fora, né? Essa edificação foi construída numa antiga chácara da família. O projeto é do arquiteto suíço Tom Wilde e ele foi formulado nessa vertente compositiva neocolonial, né, em referência também ao próprio prédio do Departamento de Saúde Pública, construído na Philipp Schmidt, nos altos da Philipp Schmidt, alguns anos antes, também nessa vertente neocolonial. Então você tem duas estruturas de saúde bastante significativas para a cidade, num período muito próximo, sendo construídos aqui com essa referência de identidade. O partido arquitetônico da clínica São Sebastião é uma barra, né, uma planta retangular, avarandada, com uma varanda bastante generosa, voltada para um pátio frontal, muito ajardinado, né, que funciona hoje como um respiro nessa área densamente ocupada aqui de Florianópolis e verticalizada, muito valorizada. Ela conta também com elementos estilísticos bem representativos da arquitetura neocolonial encontrada aqui em Florianópolis, como o embasamento em pedra, o reboco rústico, essa varanda frontal, né, que ela era longitudinal. E esse volume sobressalente, ele faz uma transição entre o espaço público, né, o espaço aberto, e o espaço fechado. Essa varanda principal, que posteriormente foi fechada para ampliação da clínica, ela era com marcada em arcos plenos, com acabamento em massa, remetendo a pedras, né? Era uma coisa bastante comum aqui em Florianópolis. E o frontão dessa varanda de acesso é um frontão que a gente chama tipo chafariz. Ele é terminado com volutas, tem um pequeno óculo em cima, então assim tem uma série de elementos que remetem a essa arquitetura. Inclusive as pontas da edificação, as duas pontas também tinham esse volume sobressalente com o frontão tipo chafariz, mas aí menos sofisticado do que o da entrada principal. Outro elemento bastante significativo também é o telhado, é um telhado, um grande telhado, né, com vários panos que interrompem esse volume principal para cobrir esses pequenos volumes que se sobressaem do conjunto principal, né? Além da Casa de Saúde São Sebastião, Djalma Moelman edifica também a sua residência na vertente neocolonial. É interessante colocar que, embora não seja uma casa com as características mais visíveis, mais clássicas da arquitetura neocolonial aqui de Florianópolis, ela apresenta uma série de elementos que faz com que a gente a enquadre como neocolonial. É uma edificação construída num lote bastante amplo, né, já proveniente de um parcelamento do solo diferenciado, que já não parte daquele lote colonial estreito e alongado, já é um lote maior, que permite um grande jardim no entorno.
Existe uma varanda que faz essa transição entre o espaço interno da casa e o espaço externo do jardim, né, que é o espaço visível, acessível. Essa varanda ela é em L, ela pega a parte frontal da casa e a lateral, ela é acessada por uma escadaria importante, ela conta ainda com a base toda em pedra, né, pedra aparente, um frontão bastante marcante na fachada principal e um outro elemento que é bastante característico da arquitetura neocolonial aqui em Santa Catarina, principalmente aqui em Florianópolis, que é a presença da bay window. Ela tem uma bay window lateral, também bastante marcante no volume. Um grande telhado com vários outros pequenos telhados cobrindo essas áreas, então esses volumes que sobressaem, entre eles a própria bay window. Algo que é bastante particular dessa casa, que a gente quase não encontra em outras residências neocoloniais aqui em Florianópolis, é o trabalho em madeira da estrutura de suporte do telhado da cobertura, da varanda. Então, provavelmente remete à origem da família, né, germânica, que se trabalhava muito com madeira, estrutura de madeira aparente. Então, a gente entende que isso foi uma incorporação pessoal dessa estrutura, né, para ter uma linguagem um pouco mais particular, mas é um ponto específico, né, e no mais ela se enquadra bem nessas características. Bem, já o outro irmão, o engenheiro José da Costa Moelman, ele foi sócio de um importante escritório na cidade chamado Moelman e Brigman LTDA, construtores, né, responsáveis por importantes obras aqui em diferentes estilos. E eles construíram bastante em neocolonial também. Agora a gente vai falar particularmente nesse vídeo de duas casas, duas edificações residenciais, bastante significativas e diferentes na forma de utilização dos elementos de linguagem, para que a gente possa entender um pouco o que torna todas, por que a gente caracteriza todas elas como neocolonial. A primeira casa que a gente vai falar um pouquinho, que é projeto do engenheiro José da Costa Moelman, é a casa construída pelo Dr. Oswaldo Cabral, na Esteve Júnior. Talvez seja a mais importante referência de arquitetura residencial neocolonial em Florianópolis. Ela é uma casa que tem vários elementos dessa vertente, né? Fundação em pedra aparente, o partido arquitetônico dela já incorpora o quarto de banho, né? Que seria o banheiro, e os usos como cozinha e copa dentro do programa da casa principal, né? Essa fundação em pedra eleva a casa do solo e permite uma utilização do porão, uma utilização mais clara desse porão. Tem um telhado muito importante também, com vários recortes para cobrir os volumes adjacentes. Mas o que chama muita atenção nessa casa são alguns elementos principais. A varanda, uma varanda muito expressiva lateral, que é acessada por uma escada dupla, muito ornamentada. A varanda ela tem marcada com um arcozinho que a gente está chamando de canga de boi, né? Que é um arco um pouco diferente. Ela tem as colunas, assim como a casa da agronômica, são colunas salomônicas, aquelas retorcidas também, com capitel bastante trabalhado. Ela tem, tanto na fachada lateral quanto na fachada frontal, um frontão estilo chafariz, com um óculo fechado bastante trabalhado. Ele tem sutilezas, né? Ele acaba com volutas, ele tem uma cimalha, crochês, então assim, ele é uma arquitetura bastante sofisticada, né? Internamente os acabamentos também são muito interessantes, o piso de madeira na área mais nobre, os pisos cerâmicos já preocupados com a questão da higiene nas áreas molhadas, como cozinha, copa e o quarto de banho. E essa casa tem ainda alguns outros elementos super interessantes que vão para além do volume principal da casa, que é o muro, né? O muro de acesso à edificação, ele tem uma portada com um pequeno telhado, também com elementos de linguagem muito similares ao da casa, né? Ele tem uma base também toda de granito aparente, tem uma importante balaustrada, coroamento com ânforas, e esse pequeno telhado na frente, né? Ele
ele é uma portada com um telhado sobre místulas geométricas e também com frontão tipo chafariz. E no seu frondoso jardim, né, que é um jardim também que é muito importante na paisagem urbana de Florianópolis, há ainda um banco também construído na mesma linguagem, que a gente chama também nesse estilo chafariz, dos antigos chafariz coloniais que a gente tinha no Brasil. Por último, a gente vai falar um pouquinho sobre uma segunda residência projetada pelo escritório do José Moelman, que é uma casa que a gente está categorizando mais como um bangalô, mas que também tem muitos elementos da arquitetura neocolonial, ela é uma subdivisão, né? Que se localiza na Rua Presidente Coutinho. Ela chegou em 2015 a ter um estudo feito pelo Cefam para um possível tombamento, então as nossas informações se basearam muito nesse trabalho do Cefam. Nesse documento consta que ela provavelmente foi construída em 47 por Francisco Sales Brasil, com o projeto do José da Costa Moelman. A casa tem linhas muito mais retas, ela não é tão fluida quanto a casa do Oswaldo Cabral. Ela tem volumes independentes destacados do volume da casa, tem também a bay window na fachada frontal, só que na casa do Oswaldo Cabral a bay window ela fica na sala de banho, no quarto de banho, enquanto nessa casa na Rua Presidente Coutinho ela já é uma bay window num ambiente mais nobre, num ambiente de sala, né? Ela tem um telhado também bastante significativo, com esses volumes que se destacam para cobrir essas pequenas sobressalências do volume principal. A casa tem também uma estrutura em pedra, uma base de pedra que ergue a casa do chão, e ela é interessante que ela é num terreno mais alto e todas as contenções são feitas em granito aparente. Também tem uma escadaria importante, marcante na fachada. O pilar dela e alguns elementos decorativos são executados também em granito, que é muito típico dessa arquitetura. E é interessante a gente ver como a edificação neocolonial ela vai adotando elementos, mas ela mantém assim, um partido muito, muito similar, ela mantém os volumes principais muito similares, e aqui em Florianópolis particularmente, alguns elementos de linguagem bastante característicos, né? Então são coisas que você vai sempre encontrar nessas casas: a varanda de acesso com essa escadaria importante, esse telhado muito trabalhado, muito aparente, com um beiral grande. São uma série de elementos que você encontra repetidamente nessas casas. Então, por fim, a gente queria colocar que é importante a gente destacar um pouco o papel desses construtores e dessas pessoas que fomentaram a produção arquitetônica aqui em Florianópolis, no caso em Santa Catarina de uma forma geral, mas nesse caso da família Moelman aqui em Florianópolis, para também valorizar a permanência desses bens para a nossa cultura, não só pelas pessoas que residiram, não só pela linguagem arquitetônica, mas também pela história desses profissionais que trouxeram a modernidade para o Estado, né? Essas pessoas estavam aqui produzindo essa arquitetura e trazendo essa linguagem nova, que remetia a algo mais moderno, que vinha das grandes capitais, com mais higiene, enfim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente está sempre fazendo novos vídeos aqui para o nosso canal. Se vocês se interessarem em nos seguir, acho que vai ter bastante conteúdo legal vindo por aí, tanto para pesquisadores, estudantes, professores, enfim, estão todos convidados. Muito obrigada!